Glória a Deus. Marcos capítulo de número 13. Desculpa, 14. Marcos 14, versículo de número 17. Marcos 14, 17. Irmãos, quando você levar, ora pela irmã Valéria, tá? Ela está doentinha, por isso que ela não está vindo ao culto. Nessa semana ela tem passando no hospital, ficou lá tomando soro, está tomando os medicamentos. Tem a Mayra também, que é uma Teresa, estão resfriados, doente. Comunicaram porque não vieram à igreja, tá? Então, ore por eles. A Valéria, ore por ela, para Deus fazer um milagre na vida dela. Em nome de Jesus, amém? Eu tenho orado, eu também conto com a oração da igreja em nome de Jesus. Todos acharam? Diz assim, 14 e 17. E chegando à tarde, Jesus foi com os 12, e quando estava sentado à mesa, comendo, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, me trairá. E eles começaram a se entristecer e a dizer uns aos outros: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Amém? Somente aí. Cadê o Kézia confundido? Não sei que povo confundido, Kézia. Ah, já está aí. Glória a Deus. Maravilha. Amados igrejas e irmãos, estava indo para Betim com Luiz, dia da luta, e eu fui ouvindo uma mensagem e abri um leque na minha mente acerca desse texto que nós acabamos de ler. Porque se você for ver o versículo de número 12, nós vamos ver toda a preparação para a ceia. Lucas, o evangelista Lucas, ele tem a sua linha de raciocínio e nas suas pesquisas para escrever sobre a última ceia, ele toma alguns cuidados e ele detalha algumas coisas que Marcos ele não vai detalhar. Vamos ver que as duas passagens, tanto no livro de Marcos como também no livro de Lucas, são as mesmas, mas mudam alguns detalhes. E alguns detalhes eu quero colocar em ordem cronológica para que você possa entender. Até mesmo João ele vai relatar a última ceia antes de se assentar à mesa. Alguns detalhes também que é muito importante nós pontuarmos. Porque Lucas, quando ele escreve a última ceia, ele vai dizer que Jesus desejou cear com eles. Porque Jesus sabia que estava chegando a sua hora, a hora da sua morte, a hora da sua partida. Então Jesus desejou estar com seus discípulos à mesa, porque ele já sabia que era a última ceia, porque dali ele seria entregue à cruz do Calvário. Vejamos que Jesus andou com seus discípulos 3 anos e meio, pregando, curando, ensinando. Só que Jesus ele não faz só discípulos, Jesus faz amigos. Olha para o seu irmão e diz: você só não segue Jesus, mas você se tornou um amigo dele. E isso me chamou muita atenção, porque Jesus, desejando cear e participar da última ceia com seus discípulos, ele pega dois dos seus discípulos, Pedro e João, para que pudesse ir preparar a ceia, porque Jesus
grande Páscoa, dia de Páscoa. Então eles precisavam de um local a qual eles pudessem sentar na mesa e cear, porque era de costume, desde que o povo foi liberto do Egito, anualmente eles participavam da Páscoa, que é Pessah. Pessah em hebraico é Pessah, passar por cima. E foi o que aconteceu no Antigo Testamento. O pastor Daniel já falou. No Antigo Testamento eles comemoravam o livramento que eles receberam, porque a morte passou por cima do arraial, e aquele que tinha o sangue nos umbrais da porta, a morte não entrou, porque na porta tinha o sangue do Cordeiro, que levou aquele povo, aquela nação da morte. E o texto diz que após a última praga, que foi o anjo da morte, eles saíram dali. E aí o Senhor ordenou que anualmente fosse comemorado a Páscoa. Pessah, passar por cima, livramento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, após a morte de Jesus, se comemorar a Páscoa, ressurreição, a vida, porque Jesus ele morreu por mim, sendo ele o Cordeiro Pascual. Aquela cruz era minha e da tua, mas ele morreu por mim e por você. E hoje não é só culto de Santa Ceia, mas também nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a nova aliança, que foi anunciada onde? Na mesa. Olha para o seu irmão e diz: a mesa da revelação. Por que mesa da revelação? Como eu disse, ele pega dois dos seus discípulos, João e Pedro, e ele vai dizer: olha, vocês vão encontrar pelas ruas um homem carregando um canto, siga ele e diga para ele que o Senhor pediu para que fosse preparado o local para a ceia. Interessante é que naquele tempo, homem algum carregava canto na cabeça. E seria comum se Jesus dissesse: segue uma mulher de vestido azul, verde, rosa. Não, o Senhor vai dizer: siga um homem com um canto na cabeça, porque tudo aquilo que é comum não é sinal. Olha para o seu irmão e diz: aquilo que é comum não é sinal. Quando Deus quer dar um sinal para mim e para você, Ele vai usar coisas diferentes, fora do comum, coisas que assustam. Para alguns que viram aquele homem carregando um canto na cabeça, diziam: nossa, aquele rapaz é louco, aquele cara está fora da casinha, aquele homem está carregando um canto, mas ele não pode carregar canto, é mulher que carrega canto. Para alguns talvez era loucura, mas para os dois era sinal. O que parece ser loucura para o mundo, o que parece ser loucura para alguns, para você é um sinal. Deus sempre vai usar coisas incomum para te dar um sinal. Se está tudo no avesso, é um sinal. Se está tudo contramão, é um sinal. Se tem alguma coisa indiferente, é um sinal. Se as coisas estão ruins, é um sinal. Sinal do quê? Sinal de promessa chegando, sinal de bênção chegando, sinal de preparação chegando. Tudo aquilo que é fora do comum é um sinal. Alguns talvez viram como loucura, zombavam, ria. Um homem carregando um cano, papel de mulher, é ela que carrega cano. Mas para Pedro e João, Jesus já tinha anunciado: quando você encontrar alguma coisa fora do comum, é um sinal. Está ele carregando um cano. Deus diz que aquele homem entra numa casa, e os dois discípulos entram junto àquele homem e perguntam: olha, o Senhor disse que é para nós
seguir para que nós podemos preparar a mesa para a Santa Ceia. Eu disse preparar mesa. Parece que Jesus já escolhe dois para quê? Para ensinar. Ensinar o quê? Que só tem honra aquele que preparar mesa. Jesus mesmo poderia ter enviado os 12. Cada um faz uma coisa. Cada um com pão, né? Vai no chão, limpa a mesa. Mas Deus chama dois. Para quê? Para ensinar. Prepara a mesa. Porque quando você prepara a mesa, você tem honra. Quando você prepara a mesa, tem gente que quer ser honrado, mas nunca preparou mesa para ninguém. Tem pessoas que se querem honrado, pastor, mas nunca preparou mesa para ninguém. Por que Jesus está ensinando? Olha, se você quer ser honrado, você vai, prepara a mesa. E foi o que os seus discípulos fizeram. Entraram dentro daquela casa. Ali havia um cenáculo imobiliário. Prepararam a mesa. E quando estava tudo preparado, o que Jesus fez? Foi juntamente com os seus discípulos para a ceia. E tem um ponto que me chamou muita atenção, pastor. E eu lembrei da mensagem que o Senhor pregou na vigília. Na vigília não, no evangelismo. O pastor ele pregou algo muito interessante lá no evangelismo. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei. Porque se você for olhar para o cenário, a Bíblia diz que os dois homens acompanharam aquele homem, o dono da casa. Jesus preparou a ceia, assentou os 12 e o dono da casa. Por que o dono da casa não se assentou na mesa ou foi convidado para participar da ceia? Eis? Porque só assenta na mesa quem é discípulo. Não é porque eu sou bonzinho e empresto aquilo que é meu. Não é porque você faz bondade para os outros que vai te garantir um lugar na mesa. Tem muita gente que acha que por ser bom está garantindo a salvação. Tem gente que acha que porque não brincou com o cachorro, não chutou o cachorro. Né? Cadê o que? Essa é a pergunta. Tese. Você vai. Apesar que é culpa da manhã, né? O cara tem que pedir perdão para Jesus. Tem gente que acha, irmão, porque é bom, faz bondade, paga café, garantiu um espacinho no céu. Pode ver que o homem ele usa de cortiosidade, de bondade, ele empresta a casa, ele empresta a sua casa, a sua mesa, mas ele não participa da mesa. Porque ser bom não garante lugar na mesa. O que é preciso para que eu possa se sentar na mesa? Andar com Jesus, seguir Jesus, servir a Jesus, estar com Jesus. Isso te garante a salvação e um espaço na mesa. Vim para o culto, pastor. Me dá um lugar de se sentar na mesa? Não. Não. Participar do culto não dá, não. Deus ele conhece a intenção do teu coração. É necessário acertar Jesus de verdade. É necessário você servir de verdade. Mas veja, pastor, o homem não entra, não participa da mesa, mas estão 12 ali, e 2 já tem o quê? Um currículo que não é legal. Já foram identificados por quem? Jesus. Parece que é 2 espiões, 2 intrusos na mesa. Mas Jesus, ele não viu o presente. Ele viu o futuro. Porque quando Jesus se assenta na mesa, o texto diz, João capítulo de número 13, que Jesus se levanta, ele tira suas vestes. Isso em ordem cronológica. Antes da ceia, ele lava os pés.
E quem está registrando isso? João, capítulo de número 3. Ele pede para que os seus discípulos se assentassem, ele pega uma bacia, deita água nela e começa a lavar o pé dos 12. Engraçado que Jesus parece que está lavando o pé do menino, porque Jesus já tinha identificado Judas como traidor. Jesus já tinha identificado Pedro que negaria ele 3 vezes. Mas Jesus está ali, lavando o pé para quê? Para nos dar exemplo. Não importa aquilo que a pessoa faça, aquilo que ela faz não pode alterar aquilo que você é. Fez mal para mim, chutou minha canela, né, Teté? Está marcado na minha caderneta. Está condenado. Não olho mais na cara dela. Aquilo que ela me faz não pode alterar aquilo que eu sou. Porque o texto diz que Jesus ele lava o pé dos 12, e quando ele chega na mãe de Pedro, ele diz: Senhor, tu não me lavarás os pés. É uma humilhação, Senhor, tu é mestre. Jesus olha para ele e diz: se você não me deixar lavar os pés, tu não terás parte comigo. Aí Pedro olha para Jesus: Senhor, se é para ter parte contigo, me lava por inteiro. Mas Jesus diz: não é necessário se lavar por inteiro, porque aquele que se lavou já está limpo. O que Jesus está falando aqui? Batismo. Se você já se batizou, morreu para o mundo, o que te importa agora é lavar os manutenção, tirar a sujeira. E os pés se lavam um dia só? Não. Tem gente que toma banho só no sábado, né? Tem nada. Mas quando Jesus está falando de lavar os pés, ele está dizendo fazer a manutenção. Ninguém aqui dorme sem lavar os pés, pelo amor de Deus, irmão. Se você estiver fazendo isso, eu tenho que colocar a mão na tua cabeça. Não é isso que está dizendo. Manutenção todo dia. Todo dia você lava. Jesus está ensinando todo dia. Faça a manutenção. Você já se batizou. Você se tornou uma pessoa limpa. O que te custa agora é fazer a manutenção todo dia. Tirar aquilo que não presta embora. Poeira não presta, joga fora. Lava os seus pés. Aquilo que não presta, deixa para trás. Aí o que Jesus faz? Ele vai para a mesa. E aí ele vai dizer aos discípulos: olha, tudo que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Tudo aquilo que eu faço para ensinar. E um novo mandamento eu vos dou: amai uns aos outros. Vocês estão afiados, irmão. O que Jesus diz? Amai um aos outros. Agora olha para o seu irmão e fala assim: por que você não ama? Uns aos outros. Não adianta saber só o mandamento, eu preciso cumprir. Alguém sabe aqui por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Sabe? Você sabe? Moisés está lá recebendo as tábuas da lei lá, né? Vamos lá, Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Somente a Deus a adorar. Aí quando Moisés chega no arraial, o que eles estão fazendo? Aí o que ele faz? Ele quebra os. Porque quem viola o mandamento violou todos. Por isso que ele quebrou, porque já tinha violado um. Mas ele não deu certo não. Aí o Senhor diz: não, agora sobe e faça de novo. Jesus está ali dizendo: amai uns aos outros. E quando Jesus está ali ensinando, falando, dando exemplo, porque Jesus ele fazia para ensinar. Ele tirava da teoria e colocava na prática. Tem muita gente que é bom na teoria, mas não praticar. Mas Jesus ele está praticando, ensinando os discípulos para que eles pudessem aprender e fazer um com os outros. E de repente Jesus ele
E ele vai dizer: um de vós há de me trair. Revelação. Revelação. Um de vós há de me trair. Imagina a confusão que se tornou na mesa naquele momento. Um olhando para a cara do outro: será que é eu? Quem será que é? Ah, eu acho que é o Antônio. Eu acho. Ah, não sei quem que é não, mas esse negócio de achismo, irmão, derruba qualquer um, né? Eu acho. Mas aí Jesus mesmo estava ali servindo. Jesus estava fazendo o quê? Porque todo aquele que prepara a mesa, ele tem direito de ser servido. Então, servindo, quem está sendo servido? Jesus. Prepararam a mesa. Jesus já está ensinando, olha para você ver. Ele disse para João e Pedro preparar a mesa. Prepararam, agora estão sendo servidos. Só que tem um que ele não quer ser servido. Um porque também não preparou a mesa. Aí o que Jesus diz? Olha, um de vós vai me trair. João chega assim: ó, quem é? É aquele que coloca a mão no... Por que ele colocou a mão no prato sendo que Jesus está servindo, irmão? Não tinha necessidade de ele colocar a mão no prato, porque Jesus estava servindo. Mas Jesus já estava revelando quem era. Todo aquele, aleluia, que não vive o propósito, o Senhor vai revelar na mesa. Todo aquele que não vive o propósito, todo aquele que não está no propósito, todo aquele que não segue a tua linha, o Senhor vai revelar na... Então olha para o Senhor e diz: não deixe de preparar a mesa, porque na mesa Deus revela pessoas. Pastor, mas eu vou preparar a mesa para o meu inimigo, se necessário. Se for para revelação, sim. Porque, como eu disse no início, aquilo que você é, você não pode mudar por causa da atitude de outras pessoas. Jesus não deixou de ser quem ele era por causa de Judas e não por causa do traidor. Mas o Senhor, aleluia, preparou a mesa. Porque aquilo que ele faz para mim não pode alterar aquilo que eu sou. Porque a maldade que as pessoas fazem para mim não pode alterar o meu caráter. E quantas pessoas que nós ouvimos dizer: ah, bateu na minha cara, eu vou dar um. Quantas das vezes nós queremos revidar com maldades? Pagar a cabeça com moeda. Jesus poderia, mas ele não fez. Porque o texto diz que ele os amou e amou até o fim. Jesus estava servindo a ceia. E de repente, quando ele está servindo, ele mesmo diz: olha, tudo isso aqui vai passar, vai acabar. Agora eu vos dou o pão, para que todas as vezes que vocês comerem, vocês possam lembrar de mim. Mas olha como está o cenário lá dentro. Acabaram de descobrir quem ia trair era Judas. O outro coração aflito, porque ia negar Jesus 3 vezes. Mas Jesus está dizendo: não deixe as aflições desse mundo te impedir de cear. Não deixe as aflições desse mundo mudar quem você é. Não deixe as aflições desse mundo mudar o teu caráter. Aleluia. Continua na mesa. Continue, não saia da mesa. Permaneça na mesa. E da mesma forma, Jesus ele pega o cálice. E ele diz: esse é o cálice, o Novo Testamento em meu sangue. A nova aliança.
E todas as vezes que vocês beberem, lembra-te de mim. Lembra que eu me sentei nessa mesa, revelei o traidor, mas eu não deixei de servir. Eu servi. Eu lavei os pés. E o pior ainda está por vir. Porque o texto diz que após serrar, Satanás ele entra no coração de Judas, ele sai para vender Jesus. Jesus retira-se para onde? Para o monte. Quando o traidor está indo atrás de dinheiro, Jesus está indo orar. Enquanto o traidor está correndo atrás de missões, coisas terrenas, coisas desse mundo, Jesus está indo para o monte. E quando Jesus se assenta no monte, ali ele vai revelar dizendo: olha, para onde eu vou agora, vós não podeis ir. E Pedro disse: ó, para onde tu irás? Aonde tu for, eu irei contigo. Aí Jesus olha para ele e diz: ah, Pedro, eu te digo isso, porque antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Senhor, por ti eu morrerei, eu não morrerei nada. Mas o texto diz, ele vai dizer assim: para onde eu vou, mas não poderás ir. Eu vou para um lugar agora, aleluia, e vou nos preparar um lugar. E quando eu preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu esteja, vós também esteja. Aonde eu estiver, que vós esteja. Aonde for a minha casa, que seja a tua casa. Glória a Deus. Um dos discípulos pergunta: Senhor, como nós chegaremos lá? Ou como nós iremos para lá? Se nós não sabemos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem atalho para chegar lá, não tem Uber para chegar lá, não tem elevador, não tem outra pessoa que possa te levar para o céu se não for Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você coloca de pé? Eu quero terminar essa mensagem com uma frase que eu ouvi, uma história que eu ouvi, eu achei muito linda. Eu até tentei falar aqui no estudo bíblico, mas depois eu fui ouvir ela melhor. E a história diz assim: olharam para a água e disseram à água: você é forte. A água olhou e disse: não, eu não sou forte. Porque o sol, quando ele bate em mim, me queima e eu evaporo. Então olharam para o sol e disseram: sol, você é forte. E o sol disse: não, eu não sou forte. Porque vem as nuvens e me cobrem. Aí olharam para a nuvem e disseram: nuvem, você é forte. E a nuvem diz: não, eu não sou forte, porque o vento vem, bate em mim, me toca e me espalha. E disseram o vento: vento, tu é forte. Aí o vento olha e diz: não, eu não sou forte, porque quando eu bato na pedra, a pedra me segura e eu me espalho. Aí disseram a pedra: pedra, tu é forte. E a pedra diz: eu não sou forte, porque vem os homens com seus maquinários, marreta, martelo, máquina, e me destrói. Então eu não sou forte. E olharam para o homem e diz: homem, tu és
não, eu não sou forte, porque eu vivo 80, 90 e a morte me leva. Aí olharam para a morte e disseram: morte, tu é forte. Deus, aleluia. E a morte diz: eu até pensei que era forte. És fiel, Jesus. Eu achei que eu era forte. Mas um dia teve um homem aí que morreu na cruz. Ele foi pregado. Ele morreu e eu achei que eu tinha o vencido. Eu achei que eu tinha destruído ele. Eu achei que eu tinha acabado com ele. Mas ao terceiro dia, deixei
Nosso irmão, se você ama, você de ceia, e ser com André, com o Senhor Celeste, com você.